Então estamos aqui em uma das entradas do Vale dos Vinhedos, que é a Via Trento. Mas afinal de contas, o que é o Vale dos Vinhedos, Thiago? O Vale dos Vinhedos é uma micro-região localizado entre 3 cidades. Bento Gonçalves, minha cidade natal, é a principal, tem em torno de 140 mil habitantes, né? Garibaldi, uma cidadezinha pequena que fica aqui ao lado, em torno de 35 mil habitantes. E Monte Belo, que é uma cidadezinha bem pequena, tem em torno de 3 a 5 mil habitantes. Me desculpem se eu não dei os números exatos aqui, mas é mais ou menos isso. Pessoal, então o Vale dos Vinhedos ele tem uma denominação de origem. O que é essa denominação de origem? O DO mantém a qualidade das uvas produzidas aqui. Então segue critérios tão exigentes para poder ter esse DO estampado na garrafa. Existem lugares onde o tempo parece seguir o ritmo das estações. Aqui, no coração da Serra Gaúcha, o verde das videiras desenha o horizonte e o aroma da uva conta uma história secular. Bem-vindos ao Vale dos Vinhedos. Mais do que um destino turístico, esse pedaço de terra em Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul é símbolo de legado. Tudo começou no final do século XIX, em 1875, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram a estas colinas, com pouca bagagem, mas muita coragem nas mãos. Eles trouxeram a cultura do vinho, transformando o solo pedregoso em um dos terroirs mais respeitados do mundo. A herança italiana está viva a cada detalhe na arquitetura de pedra, na hospitalidade farta e na devoção ao trabalho. O Vale foi a primeira região do Brasil a conquistar a denominação de origem e um selo que garante a identidade e qualidade dos vinhos produzidos aqui são únicas no planeta. Caminhar por essas estradas é fazer uma viagem no tempo, é entender que cada garrafa aberta hoje carrega o esforço de gerações que aprendem a ler o clima e respeitar a terra. Se você está planejando sua visita, o Vale oferece experiências para todos os destinos. Vinícolas renomadas, restaurantes maravilhosos e várias outras opções para você conhecer aqui no Vale dos Vinhedos. O Vale não é apenas sobre vinhos, é sobre conexão com a natureza, com história e com as pessoas que amamos. Esse vídeo está sendo gravado dia 4 de abril de 2026. A safra se encerrou faz aproximadamente uma semana. A safra, digo, a vindima, né? A vindima que é a colheita da uva. Aqui então é produzido vinho apenas uma vez no ano. A colheita ela vai de janeiro a março. Inclusive, quem tem interesse de vir para cá, conhecer como é que é a vindima, como é que é a colheita da uva, é um período interessante de vir. É um período de bastante calor, pouca chuva, o que é o ideal para a colheita da uva. Ali no inverno, então, tem o período de dormência da parreira, que é onde o pessoal faz as podas para a videira então nascer com mais força, nascer com maior qualidade na próxima safra. Então, safra uma vez por ano. Tem algumas safras que são históricas, né, de acordo com o clima. Então, as vinícolas aproveitam essas safras para fazer vinhos de maior qualidade. Pessoal, então estamos aqui na igreja Nossa Senhora das Neves. O povo italiano, culturalmente, é muito católico. É um povo católico veemente. Inclusive, na própria imigração, quem ajudou, quem deu uma base para os italianos foi a igreja. Eu vou colocar o óculos, tem bastante sol essa hora. Esse vídeo está sendo gravado em torno de umas 10 da manhã. Pessoal, então, quanto à igreja, ela foi construída com vinho, sim. No lugar do cimento foi vinho. Mas por que colocaram vinho em vez de água? Então, a ideia da construção da igreja iniciou em 1904. E naquela época, teve uma grande seca aqui na região. E os italianos queriam, porque queriam, construir a igreja. Então, o que eles fizeram? Ao invés de água, eles usaram o vinho para construí-la. Então, em 1907, ela ficou pronta. Já tem mais de 100 anos, quase 120 anos
que existe essa igreja aqui, então, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, aproximadamente 1 quilômetro antes de chegar na Casa Valduga. Uma história bem bacana. Bom, então estamos aqui com esse cenário maravilhoso. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouco sobre a Casa Valduga. Com muito orgulho eu trabalhei aqui há 11 anos atrás, por 1 ano e meio, e foi um aprendizado muito grande. Foi onde eu aprendi sobre vinhos, eu aprendi a gostar de vinho, aprendi a apreciá-los, o que é muito difícil para muitas pessoas. Entender o vinho, entender todo o processo do vinho, o porquê que ele custa um certo valor. Nossa, mas o vinho está R$ 600, por quê? Tudo tem um porquê. Então a qualidade, ela começa desde o plantio da videira até a elaboração do vinho, definir quais uvas serão para tais vinhos, o tempo que esse vinho leva para ser produzido. Então é um trabalho de bastante tempo, é um trabalho que envolve bastante pessoas, bastante estudo. Então aqui nesse local que a gente está agora é um complexo enoturístico. Né? Ali atrás então tem a cave, as caves dos espumantes e a produção. Aqui ao meu lado tem o escritório e lá para cima então tem o varejo e ali as pousadas. É um complexo enoturístico. Você pode comer, beber e dormir aqui dentro. Então não precisa sair daqui para nada. Tá, pessoal? É a maior cava de espumantes da América Latina. A visitação em si, ela dura em torno de 2 horas. Tá? Se eu não me engano hoje, faz tempo que eu não faço visitação, mas se eu não me engano hoje tem degustação de 5 rótulos. Tá? Então, o que eu aconselho fazer? Fazer uma visita. Fazer uma visita só. E aqui? Não porque eu trabalhei aqui, né? Nada disso. É porque, na minha opinião, é a visita mais completa. Onde você vai conhecer o processo de produção, onde você vai conhecer a cave dos vinhos tintos, a cave dos espumantes e um pouquinho da produção, finalizando então no varejo da vinícola. Para mim, é uma vinícola que você não pode deixar de conhecer aqui no Vale dos Vinhedos. Além disso, também tem um restaurante, que é a Maria Valduga, em homenagem à matriarca da família. Eu não vou contar muito a história da família, porque eu vou fazer um outro vídeo contando a história da Casa Valduga, vocês vão conhecer mais pra frente. Mas só para resumir, então tem um restaurante que serve comida típica italiana, massa, galeto, polenta, que maravilha. Eu fui criado comendo isso, né? Então para mim é sempre muito bom. Certo, pessoal? Então, quem quer calmaria, quem quer uma tranquilidade, lua de mel, vai pedir a mulher em casamento, eu acho aqui um lugar muito bom, um lugar bem tranquilo, que realmente você vai descansar a cabeça, vai descansar e colocar os pensamentos em ordem. Eu tive que voltar no outro dia para terminar esse vídeo, porque acabou a bateria do meu celular, do microfone, não tinha mais como gravar. Inclusive ontem estava 28 graus quando eu comecei a gravar esse vídeo. Um calor extremo, meu celular esquentou e não tinha mais como gravar. O microfone também. Hoje, no domingo de Páscoa, 18 graus mais ou menos. Mas enfim, pessoal, nesse cenário exuberante eu encerro o vídeo. Quero agradecer para quem ficou até aqui. Para quem está se inscrevendo nesse exato momento no canal. E, pessoal, para quem quer conhecer o Vale dos Vinhedos, quem quiser conhecer o Vale dos Vinhedos, é bacana vir de janeiro a março. Não que nos outros meses não é interessante, claro que é, mas de janeiro a março tem a colheita da uva. Diversas vinícolas, como a Casa Valduga, que a gente passou antes, fazem uma programação de colheita da uva. Então, você vai entender um pouco mais de como que funciona essa colheita da uva, em que momento que ela é colhida. O enólogo, o trabalho do enólogo em si, também faz parte. Analisar a uva para ver se ela está pronta para colher ou não. Então é bacana conhecer. Mas como eu disse,
qualquer época do ano, aqui é muito bonito. Daqui a pouco as folhas vão começar a cair e vai começar o período de dormência. Mas então é isso, pessoal. Em outro vídeo eu explico um pouco mais como que é essa questão da uva, tá? Com um profissional ao meu lado, para eu não falar besteira. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez para quem ficou até aqui. Não se esquece de se inscrever, não dói nada. Curte o vídeo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.